Olha que planeta cheio de vida. Milhares de micro-organismos, plantas, animais, tudo aqui, ó. Um grande mamífero, enfim, a vida na Terra prosperou. Ela prosperou aqui, ó. Tudo tem vida. Tudo tem vida. Tudo. Aqui temos na Terra as condições adequadas para ter vida. Água líquida, um solvente universal para reações bioquímicas, moléculas orgânicas complexas, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Fonte de energia, né? Fonte de energia solar, fotossíntese ou química. Uma fonte de energia, entendeu? Solar, fotossíntese ou química. Enfim, temos um ambiente com estabilidade termodinâmica, sem extremos constantes de temperatura ou radiação. Temos ciclos geoquímicos ativos, como o ciclo de carbono e de hidrogênio. Enfim, superfície ou matriz estável para organização celular, minerais, rochas, enfim. A vida alienígena fora da Terra é hipotética, cara. É tudo hipotético. Nunca achamos vestígios de vida fora da Terra, nada comprovado. Já achamos bioassinaturas, mas a vida alienígena hipotética pode surgir até de outras bases químicas, silício. Imaginou um diamante, o diamante Ben 10, para quem já assistiu o desenho, é feito de silício, amônia, sei lá. É arrogante o ser humano pensar que toda a vida no universo seria baseado em carbono. Enfim. Tudo que conhecemos é água e carbono, baseado em água e carbono. Mas você sabia que um dia a Terra vai deixar a zona habitável do Sol? E isso é inevitável, só que isso vai demorar alguns bilhões de anos e nenhum de nós vai estar aqui para ver isso, obviamente. 5 bilhões de anos, ninguém vai estar aqui. Enfim, o Sol está envelhecendo. Ele funde nitrogênio em hélio em seu núcleo. Isso faz com que lentamente ele fique mais brilhante e quente, cerca de 10% a cada bilhão de anos. Daqui a alguns bilhões de anos, o aumento da temperatura causará evaporação dos oceanos, acúmulo de vapor de água na atmosfera, efeito estufa descontrolado, como Vênus, colapso da biosfera. Por volta de 5 bilhões de anos, o Sol vai se transformar numa gigante vermelha, vai engolir ou incinerar Mercúrio, Vênus até a Terra. A Terra vai se tornar uma rocha carbonizada ou vai ser completamente engolida. É um futuro trágico, mas tipo, não precisamos nos preocupar com isso, porque vai ser daqui a 5 bilhões de anos. Quem sabe até lá o ser humano já não saiu do planeta, foi para outro planeta, para outro sistema solar, sei lá. Existem planetas mais habitáveis do que a Terra? Na teoria sim, mas na prática não há confirmação de nenhum mais habitável que a Terra. A ideia de vida mais habitável do que aqui na Terra, um planeta mais habitável, com vida igual um cavalo, enfim, que seja um organismo desenvolvido ou até microbiano. Enfim, a ideia de planetas mais habitáveis parte do conceito habitabilidade superterrestre, proposto por cientistas como Henry Weller. Enfim, se refere a planetas que, segundo simulações e previsões astrobiológicas, poderiam oferecer melhores condições para sustentar a vida que a própria Terra, caso estenda requisitos, que seriam os seguintes: uma massa 1 ou 2 vezes maior do que a Terra, garante gravidade suficiente para manter uma atmosfera espessa, não tão forte a ponto de impedir o voo ou adaptação biológica, uma atmosfera densa e estável que protege contra radiação, distribui calor de forma uniforme, mantém ciclos hidrológicos,
superfície rica em água líquida em oceanos rasos, com plataformas continentais, enfim, são melhores para a biodiversidade do que um oceano profundo. Ou você achou mesmo que um oceano profundo era melhor para a vida? Não, não. Um oceano raso seria bem melhor. Uma geologia ativa, entendeu? E um corpo magnético forte, renovação de minerais e proteção contra partículas solares e cósmicas. E também tem que ter uma estrela hospedeira. Uma estrela do tipo K, anã laranja, são ideais, vivem mais do que o Sol. Eles são menos estáveis que as anãs vermelhas. Uma rotação axial moderada e órbita circular, um clima mais estável, entendeu? Enfim, planetas como Kepler 442b, Kepler 32f, LHS. Sim, tem um planeta chamado LHS. Quem nomeou esses nomes não fui eu. Reclama com os caras, tá? Não fui eu que nomeou esses nomes aí não, cara. Eu daria nome melhor. Enfim. Enfim. Nós vivemos na zona habitável, HZ. Habitable Zone. Enfim. É a distância de um planeta em relação à sua estrela, em que a temperatura permite a existência de água líquida, o solvente natural da vida. Enfim. A gente não está muito perto ao ponto de ser torrado e nem muito longe para não congelar. A gente depende, assim não dá. Cara, nossa, só quase me torrou aqui agora. Não dá para deitar nessa grama assim. A gente depende da luminosidade da estrela, uma temperatura efetiva da estrela, composição atmosférica do planeta, efeito estufa e albedo, reflexão de luz. Enfim, há milhares de planetas em zonas habitáveis pelo telescópio Kepler, entendeu? Enfim, mas como que a vida surgiu na Terra? Como, olha aqui, essa grama aqui, aquelas árvores, mamíferos, répteis, tudo, como que isso surgiu? Bem, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas as hipóteses mais aceitas são baseadas em processos naturais, não sobrenaturais, e é conhecido como a biogênese. Enfim, tem a hipótese dos oceanos primordiais. Moléculas simples se formaram a partir de compostos presentes na Terra primitiva. A energia, o veio de descargas elétricas e o vulcanismo favoreceu reações que produziram aminoácidos, nucleotídeos e lipídios. Moléculas autorreplicantes como RNA teriam emergido em microambientes específicos, lagos termais, fontes hidrotermais, piscinas de marés e etc. Enfim, o RNA teria vindo antes do DNA. Enfim, é a hipótese do mundo RNA. Gostei do nome, hipótese do mundo RNA. Nome para um bom filme. Enfim, isso evoluiu para protocélulas, enfim, procarionte. E é isso. Também tem, como eu queria falar mais, tem as fontes hidrotermais alcalinas, fendas vulcânicas no fundo do oceano teriam favorecido a energia química, quimiossíntese e compartimento de minerais para reações complexas. Todos os seres vivos conhecidos compartilham a mesma bioquímica, o que indica a origem comum. Todos os seres vivos compartilham a mesma bioquímica, o que significa que tivemos um ancestral comum. A vida surgiu há 3,8 bilhões de anos a 4,2 bilhões de anos. Enfim, o ancestral mais antigo de todos os animais modernos foi um ser multicelular simples, sem ter sido especializado, que viveu no oceano há 600 a 800 milhões de anos. Enfim, mas se você quer saber a raiz da árvore genealógica de todos os seres vivos, seria Luca Leste Universal como Ancestor. Não era o primeiro ser vivo, mas o último ancestral comum a todos os seres vivos atuais. É um organismo unicelular com RNA, DNA
enzimas, ribossomos e membrana plasmática. Vive em ambientes aquáticos, ricos em minerais, fontes termais. Entendeu? Para os animais, especificamente, o mais próximo deve ser um cono flagelado, um protozoário colonial, que compartilha genes com esponjas. Desses organismos surgiram os primeiros metazoários, animais pluricelulares como esponjas, porifera, enfim. Tipo... E Marte? E Marte? Peraí. E Marte? Será que ele será habitável? Marte é inóspito, mas pode ser parcialmente habitável no futuro com tecnologia muito avançada, entendeu? Tem problemas em Marte, pressão atmosférica muito diferente. 6,6 da Terra não permite água líquida estável, menos 63 graus de temperatura, 95% da atmosfera é de CO2, muito rarefeita, sem campo magnético, exposição total à radiação cósmica e solar, solo tóxico, entendeu? Enfim, o ponto positivo é que o gelo de água sobre o solo, especialmente nos polos e regiões equatoriais profundas, a antiga rede de rios, delta, lago, evidencia que o clima já foi ameno, possível atividade sísmica residual, enfim, teoricamente Marte poderia ser terraformado, aquecimento artificial, espelhos orbitais, liberação de gás, efeito estufa, etc, etc. Mas levaria séculos, ou milênios, com um custo energético colossal. Em curto prazo, a NASA e a SpaceX estudam habitats fechados e colonização parcial em domos provisórios, mas não vida ao ar livre, cara. Esse é o ponto. E é isso, pessoal, que eu queria falar nesse vídeo aqui. Nossa, quando eu vim nesse campo aqui, muito era gravar sobre o cavalo. Só que eu tava sem roteiro. Então eu preferi falar de como a vida surgiu. Eu queria muito fazer esse vídeo. Enfim, pessoal. Esse vídeo eu aproveitei para falar de vida. Na verdade, eu fui para aquele campo ali para falar de cavalo, tá? Mas aí os planos mudaram no meio do caminho. Aí eu preferi falar sobre a origem da vida. Tipo, eu fico revoltado quando essas pessoas falam que um embrião não é um ser vivo. Gente, pelo amor de Deus, tudo para você abortar e se livrar da criança que você mesmo fez no ato de prazer. Enfim. O que define um ser vivo? Eu vou te provar aqui que o embrião tem 7 características de um ser vivo. Primeiro, organização celular. É formado por uma ou mais células. Metabolismo. Realiza reações químicas para obter e usar energia. Homeostase. Regula seu ambiente interno, como temperatura, pH, crescimento e desenvolvimento. Muda ao longo do tempo. Resposta a estímulo, reage ao ambiente. Você vai ter ali uma reação ao ambiente ao redor. E nos primeiros dias após a fecundação, até a implantação no útero, mais ou menos 5 dias, o embrião está no estágio de morula ou blastocito. Nesse estágio, ele não tem sistema nervoso, nem células diferenciadas para perceber estímulos, como o toque ou som, mas mesmo assim, a resposta celular ao ambiente. O embrião ajusta o metabolismo conforme nutrientes disponíveis, secreta sinais químicos, entendeu? Que já interagem com o organismo materno. Células trofosblastos reagem ao endométrio, liberando enzimas para conseguir implantar. Há estudos mostrando que o embrião, mesmo muito precoce, responde a condições diversas, como falta de oxigênio ou glicose. Cara, eu acho incrível a formação de um embrião. Eu acho incrível. Enfim.
voltando. Alterando a sua taxa de divisão celular. Enfim, pessoal, não é possível. Isso é tão óbvio. É claro que um feto está vivo. É claro, mas é claro. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível isso. Enfim. E também tem... eu parei aqui na parte 5, que fala sobre os 7 características para um ser estar vivo. Eu parei na quinta, que é a resposta ao estímulo. E tem a sexta e a sétima, que é a reprodução. Tem potencial de gerar novos seres. E sétimo, evolução, como população pode transformar ao longo de gerações. Vamos lá. Quando espermatozoide é uma célula viva, mas não tem potencial para gerar um organismo completo. O óvulo também é uma célula viva, mas incompleta. Enfim, após a fecundação, aí temos uma célula. Ali temos uma célula totipotente, o zigoto, que carrega toda a informação genética e a capacidade de desenvolver um organismo completo. Biologicamente, ele já cumpre os critérios de ser vivo, célula organizada, metabolismo, crescimento e divisão celular. Cara, não é possível, esses caras não entendem nada de biologia, velho. E é isso. Mas o que a Bíblia fala sobre o aborto? Não existe um mandamento explícito, não abortarás. Mas, por princípios, a gente entende que o aborto vai contra a vontade divina de Deus. Êxodo 20:13 fala, não matarás. Se bem que não matarás, não assassinarás. Enfim, em Salmos, capítulo 139, do 13 ao 16, Davi fala que Deus o formou no ventre, conhecendo antes dele nascer. Em Jeremias 1:5 fala isso. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Esses textos mostram que a vida no ventre já é conhecida e cuidada por Deus. Eu vou ler aqui mais profundamente Jeremias. Peraí. Tô com a Bíblia aberta aqui. Peguem a Bíblia também. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Cara, eu fico me perguntando o que Jesus falaria do aborto. Enfim, esse tema nunca foi citado claramente sobre ele, mas Jesus sempre tratou a vida como algo precioso. Ele curava, ressuscitava, acolhia vulneráveis, crianças, doentes, pobres. Em João 10:10 ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Em Mateus 14. Em Mateus 19:14 fala, deixe as crianças virem a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas. Ele tem uma supervalorização pelas crianças. Enfim, exemplo de pureza e fé. E outra coisa, Jesus também tinha uma postura muito diferente da cultura da época. Ele tratava as mulheres com respeito e compaixão, como a samaritana em João 4, ou a adúltera em João 8. Então, ao abortar, não só a criança pode morrer, mas a mãe pode ir junto nesse processo aí. Então, a dor, o medo e a circunstância da mãe também seria considerada por Jesus, que ela poderia morrer junto. E é isso que eu queria falar. Cara, esse vídeo aqui foi incrível. Eu comecei falando de origem segundo a ciência e acabei falando sobre o aborto. Enfim, foi muito troca de temas. Enfim, gostei do vídeo. Tá cheio de notícias que mulher morreu após tentar abortar. Isso não é bom pra mulher, cara. Enfim, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, aborto. A vida no universo, no cosmos, ela é preciosa.
não pode ser desperdiçado. Um planeta perfeitamente habitável igual o nosso não pode ser obra do acaso. Tem que ter uma força maior por trás de tudo. Enfim, eu sou a favor da vida e totalmente contra essas práticas, cara.